Bom dia, bom dia, bom dia, meus caríssimos e minhas caríssimas. Eu espero que vocês estejam muito bem nessa segunda-feira, pessoal. Então, para nossa aulinha de hoje, eu pensei da gente, bom, não vou passar conteúdo aqui mesmo hoje para vocês, tá? Mas eu queria aproveitar então para a gente dar uma olhadinha em alguns circuitos reais. Tá? Então, que é uma coisa que eu consegui montar aqui em casa, gravar bonitinho para vocês, para a gente poder ver mais de perto. Eu até gostaria de levar isso para a sala de aula, só que com muita gente e os componentes muito pequenos pode ficar até perigoso e vai ficar ruim da gente trabalhar de fato para todo mundo conseguir acompanhar e observar. Então eu trouxe aqui mais gravado mesmo. Eu sei que não é a mesma coisa, mas vamos tentar tirar algum proveito daqui, tá? Então, olha só, para a gente poder começar, eu quero explicar alguns componentes que eu vou usar. Primeira coisa, uma lâmpada. Sei lá quantos ohms tem essa lâmpada. Só que essa lâmpada aqui, como ela é uma lâmpada de filamento, é uma lâmpada meio antiga que eu peguei de umas luzinhas de Natal que eu tinha, né, ela vai se comportar quase como um resistor não ôhmico. Então eu posso representar ela com o símbolo da resistência, ou eu posso representar ela com o símbolo de lâmpada, que é esse daqui de cima, tá? E as lâmpadas que eu vou estar usando são exatamente essas aqui. Elas são muito boas porque elas não... elas consomem só o que elas precisam, ou melhor, elas vão consumir ou não vão consumir. Como assim? Tipo, basicamente, não importa a tensão que eu vou colocar ali, ela vai ter algum trabalho, ela vai fazer alguma coisa. Se eu botar muito pouquinho, ela vai brilhar muito pouquinho. Se eu botar muita energia, muita tensão, ela vai brilhar muito. Claro, daí vai queimar se eu botar demais também, né? Mas então o bom disso é que ela tem ela é mais volátil, diferente do LED. O LED ele tem uma variação muito pequena de tensão. Então se eu aplico, por exemplo, 2 volts no LED, ele até acende fraquinho. 3 volts já é o máximo. Agora, se eu boto 1,9, ele já não acende. E se eu boto 3,1, ele já queima. Então já fica complicado. Essa lâmpada não. Ela funciona com 1 volt e se eu botar 10 volts, dificilmente ela vai estourar ainda. Tá? Então, ó, próximo. Vou usar também um potenciômetro. Trouxe o potenciômetro mais pra gente dar uma olhada de como que ele funciona mesmo. E reparem, pessoal, que esse potenciômetro, ele tá com um símbolo... Deixa eu sair daqui da frente, ó. Reparem que ele tá com um símbolo um pouco diferente do que a gente viu, né? Porque o símbolo que a gente viu, ele era semelhante a esse da resistência com um tracinho, né? Porque ele é uma resistência variável. Nesse caso, pessoal, o potenciômetro, ele tá funcionando como um reostato. Então, perceba, a gente coloca a tensão entrando aqui em 1, então aqui vai entrar o positivo. A gente coloca uma saída aqui em 3, que seria o negativo. E aqui no 2 é o que a gente chama de sinal. Ou seja, é a tensão que eu vou controlar. E essa tensão eu vou controlar, ó, movendo esse cursor no sentido horário ou anti-horário. Aqui em azul é um material resistivo. E o que acontece? Dependendo de onde está pegando esse cursor no material, vai aumentar ou diminuir a distância que as cargas têm que percorrer. E se vocês lembrarem da segunda lei de Ohm, que relaciona de fato, né, o tamanho do resistor com a sua resistência, a gente vai lembrar que quanto mais longe estiver, quanto maior for um fio, maior será a sua resistência, né? Mais difícil para as cargas se moverem, porque elas vão ter um caminho enorme para percorrer, né? Então é muito trabalho que eu vou ter que realizar de fato. Tá? Então aqui, por isso que a gente tem esse resistor com 3 pinos. Tá? Então a gente tem uma entrada e uma saída de tensão e uma saída de sinal. Tá? Em seguida, vou usar um interruptorzinho, é esse tipo de botão aqui, tá? E só um detalhe, esse símbolo aqui do interruptor ele está correto, mas esse pedaço aqui em azul é porque isso daqui é um interruptor de acionamento digital, então eu deveria ligar alguma coisa pelo Wi-Fi aqui, porque não tinha, no programa que eu usei não tinha o símbolo de interruptor. Então eu acabei pegando esse daqui na internet, só para vocês verem, ó, o símbolo de interruptor é esse daqui, bem simplificado, tá? E o botãozinho que eu vou estar usando é esse daqui de 4 pinos. A moral é que esses 2 pinos aqui do lado, eles não estão conectados, e esses 2 aqui, eles já estão conectados. Então, se eu ligar nesse terminalzinho aqui, bem na frente, e esse aqui ali atrás, ó, ele já tá ligado. Eu não preciso apertar o botão. E esses 2 aqui da frente, ele só vai ligar se eu apertar o botão. Tá? Em seguida, diodo. Vou ter que usar também os LEDzinho. Queria usar só aquelas lâmpadas, mas me estressei com as lâmpadas no meio do caminho. Então, peguei os LED para facilitar um pouquinho a minha vida.
Tá? Só que o LED, muita gente acredita que o LED ele é só uma lâmpada, uma luzinha. Só que na verdade o LED ele é um componente um pouco mais complexo. Ele se trata de um diodo. Lembrem, pessoal, a gente comentou um pouquinho sobre o diodo, né, bem por cima, porque a gente não aprofunda a teoria dele. Mas o diodo é um componente que permite a passagem de corrente só num sentido. Ou seja, se eu boto, nesse caso aqui, ó, repara que eu tenho a seta apontando para baixo, aqui essa seta aqui do meio, a grandona. Ou seja, se eu coloco a corrente para passar por aqui, ó, a corrente vai passar tranquila, tá? De cima para baixo, mas se eu boto a corrente para passar de baixo para cima, não vai dar, porque o diodo vai impedir essa passagem. Então o LED, ó, ele tem essa perninha maior e a perninha menor para identificar qual que é o positivo e o negativo. Então, no LED, sempre vou ter que colocar a carga entrando na perninha maior e para sair na perninha menor. Tá? Então, a gente coloca o positivo na perna maior e o negativo na perna menor. Tá? Próximo. Transistor. Esse daqui eu vou admitir, tentei usar, me estressei, quase joguei longe. Mas o transistor ele é um componente muito interessante, eu não vou colocar, eu tentei fazer o quarto circuito, eu tentei fazer com ele. Inclusive eu ia querer fazer dava para fazer um negócio sonoro muito legal para o pessoal que tem principalmente, trabalha muito com som, gosta de como é que fala? Embelezar a palavra que eu queria, otimizar é de aumentar. Esqueci a palavra. De personalizar, gosta de personalizar o quarto, o carro com luzinha, né? Esse transistor ele permite fazer uma coisinha que com o som a gente aumenta ou diminui o brilho do LED. Então fica aquela coisa, tipo, conforme eu vou falando, ele vai brilhando ou diminuindo. Infelizmente eu não consegui trazer isso, mas se vocês quiserem eu posso tentar novamente e levar em aula daí presencialmente para vocês, tá? Fazer um negocinho mais a fuzel, por assim dizer. Tá? E nesse caso aqui, ó, só para eu explicar então bem por cima como é que funciona o diodo, tá, pessoal? Basicamente a gente tem então esses três pininhos, tá? A gente tem um coletor, uma base e um emissor. O que é isso? O coletor, a gente coloca uma certa tensão ali e a base vai servir como um tradutor de sinal. Como assim? A gente pode colocar uma microtensão ali, uma coisinha, para ele entender que ele precisa liberar ou travar a tensão que está entrando no coletor. Tensão essa que vai sair pelo emissor. Então percebam, querendo ou não, é muito semelhante ao comportamento do potenciômetro, com a diferença que o transistor ele vai fazer essa interpretação de sinais. Então aqui no pino 2, ó, eu também preciso colocar uma certa tensão ali. Só que essa tensão ela pode ser variável. Nesse caso, era o microfone, né, que ele vai identificar o som do circuito que eu comentei agora. O microfone ele entraria aqui e o sinal é o som que é captado pelo microfone. Dependendo do quão alto a gente fala, né, o quão baixo ou o quão rápido e tudo mais, ele vai emitir aqui o sinalzinho, permitindo que passe ou não a tensão. Tá? Transistor é isso daí, então. Se não me engano... transistores, se não me engano, são os que tem nos processadores modernos hoje em dia, tá? É graças a essa tecnologia aqui que a gente tem aí o nosso celular, computador e tudo mais, né? Fonte! Vou estar usando então essa fontezinha aqui, eu botei o símbolo de bateria, na verdade, né? Lembre que a gente tem aquele símbolo de fonte, que é uma fonte genérica com aqueles dois traços. E para fonte eu vou estar usando então essa, que é uma fontezinha de protoboard, né? É uma fonte que ela vai emitir ou 5 volts ou 3.3 volts, então ela me permite controlar isso daí, tá? E ela tem essa entrada aqui para botar carregador desses universal, principalmente não de celular, porque o celular é USB tipo C, apesar de que tem USB aqui também para quem quiser usar. Mas eu falei, né, isso aqui é uma fonte de protoboard. O que é protoboard? É esse troço aqui. É uma plaquinha cheia de furo que a gente usa para ligar os componentes e facilitar um pouco para não precisar ficar soldando os componentes ou prendendo eles com aqueles jacarezinhos, prendedorzinho de metal, né? Então a gente coloca os componentes elétricos aqui para a gente poder trabalhar e malear, mover, né? E como é que funciona? Ó, repara, essa parte aqui do meio, a central, ó, ela vai ter então os pinos ligados na vertical, ou seja, de em pé. Tá? E aqui, ó, se eu ligo então, bem aqui assim, eu espero que vocês estejam vendo o meu cursor. Dá pra ver bem pouquinho, né? Tá, mas assim, ó, se vocês ligam em qualquer um aqui, se eu ligo aqui no primeiro, ó, eu tô bem aqui do ladinho,
todos esses pinos aqui na vertical vão estar ligados também, da mesma forma que os de baixo. Perceba que eu tenho essa base aqui no meio, isso aqui é uma trava, então não passa de cima para baixo. E aqui em cima, ó, que eu tenho o azul e o vermelho, são as ligações para a fonte. Tá? Então eu tenho o azul como sendo o negativo e o vermelho como sendo o positivo. E essa ligação ela é feita na horizontal para poder pegar aqui toda a protoboard. Tá? Estender toda a protoboard. E essa fonte aqui que eu tenho aqui em cima, ó, ela tem os pininhos aqui embaixo que ligam direto aqui na minha protoboard. Tá? Então tá, vamos ver então o que a gente vai dar uma olhada. O primeiro circuito que eu vou querer ver com vocês é esse daqui. Só um potenciômetro ligado na lâmpada, daí eu estou falando aquelas de Natalzinha bonitinha, ligada na fonte. Para que isso? Só para mostrar para vocês como é que funciona o potenciômetro. Vamos dar uma olhada então? Olha aí. Então tá, pessoal, esse daqui é o primeiro circuitinho, tá? É basicamente, então, o potenciômetro aqui e a luzinha aqui, tá? Só pra gente ver mesmo como é que o potenciômetro vai fazer essa dissipação. E esses dois fios aqui que eu já liguei é para ligar aqui no meu multímetro pra gente poder acompanhar qual que é a tensão que tá tendo de saída do potenciômetro, tá? Então, ó, vou ligar aqui minha fonte, ela mostra o LEDzinho ligado como indicativo, tá? E não acendeu o LED porque o meu potenciômetro ele tá no máximo. Esse daqui eu acabei pegando um potenciômetro de 1 kΩ, tá? Porque eu achei que o de 10 kΩ, que nem eu botei nos slides, ele estava muito forte, então ele estava dissipando mais, né? Então aqui, ó, conforme eu diminuo, deixei ele no mínimo, então ele tem que aumentar um pouquinho antes. Mas conforme eu vou, diminuir a resistência, né? Conforme eu vou diminuindo, daqui a pouquinho vai aparecer o brilho da luz, ó. Começou ali o primeiro sinalzinho e o nosso multímetro já acionou. Repara que se eu diminuir um pouquinho aqui, o multímetro ele ainda vai identificar, mas a lâmpada quase não vai fazer nada, porque ela não tem tensão suficiente para funcionar, né? Mas conforme eu vou diminuindo aqui minha resistência, o brilho da lâmpada aumenta e o multímetro começa a marcar a tensão, né, da diferença de potencial que tem no potenciômetro. Então reparem uma outra coisa também, ó, porque aqui está marcando 4.78, 4.77, né, quase 4.8 volts. Só que essa fonte ela libera 5 volts aqui. Se não me engano, deixa eu até ver que é 5 volts redondinho. Então percebe que tem um pouquinho de dissipação de energia ainda por causa do potenciômetro em si, né? Vai ter uma certa resistência interna ali, tem uma certa perda de tensão, que é uma tensão residual que a gente chama, tá? Já o segundo circuito, então, pessoal, é para a gente dar uma olhada na associação dos resistores. Eu só quero ver como é que a tensão vai se comportar. Então percebe, ó, aqui já é um pouquinho mais complicado. Coloquei então a fonte aqui no meio e a fonte vai estar ligada a 2 interruptores. Lembrando que essa pedacinha aqui em azul saiu porque eu não consegui tirar, porque o programa lá não deixou. Então ficou, tá? Mas não está fazendo nada aqui pra gente. Então, ó, eu tenho 2 caminhos possíveis, ou para cima ou para baixo. Quando eu fecho o switch de cima, né, o botãozinho de cima, liga então as duas lâmpadas que a gente vê que elas estão em paralelo. Se eu ligo o botãozinho de baixo, a gente observa então as duas lâmpadas em série. Vamos ver o que acontece com o brilho delas quando a gente faz isso? Olha aí então, ó. Então tá, pessoal, esse daqui é o nosso segundo circuitinho, então, que vai servir para a gente dar uma olhada em o que vai acontecer com a tensão, né, quando a gente tem resistores associados em série e em paralelo. Tá? Então observe o seguinte, ó, aqui em cima a gente tem 2 LEDs que eles vão servir como os nossos resistores, né? Apesar de que, lembrem, eles são diodos, tá? Porque eles permitem a passagem de corrente só num sentido. Então, mas eles vão dissipar um pouquinho de energia, né? Até por causa do brilho. Então, esses dois aqui, ó, reparem que eles estão um na frente do outro, né? Eles estão ligados bem do ladinho aqui, né? Então, esses dois aqui, eles vão estar em série, tá, pessoal? E esses dois aqui de baixo, ó, eles estão ligados em paralelo. Lembre que é um do lado do outro, tá? Então, a gente tem a ligação aqui na vertical nesses dois e a ligação na horizontal aqui desses dois, tá bom? E tem um detalhe aqui também. Cada LED desses aqui consome aproximadamente 3 volts. Ou seja, para eu ligar um LED, eu posso botar minha fonte aqui no 3 volts. E de fato, para ligar esses dois aqui, eu fiz isso. Até porque se eu botasse no 5 aqui, ia queimar os LEDs. Só que para eu ligar dois aqui, eu precisaria de 6 volts. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é
botar para 5 volts aqui, que vai acabar fazendo eles ainda brilhar com um pouquinho menos. Mas vamos... um pouquinho menos de brilho, né? Mas vamos dar uma olhada então, olha só. Quando eu boto aqui, ó, ligo então os dois LEDs que estão em série, lembrem, tô aplicando 5 volts aqui e mesmo assim tô com esse brilho. Agora, nesses dois de baixo, ó, eu tenho 3 volts sendo aplicado. E o brilho foi muito maior. Por quê? Porque eles estão em paralelo. A tensão que vai entrar nos dois vai ser a mesma. É a corrente que vai se dividir. Mas lembrem que não é a corrente que vai de fato fazer alguma coisa pela gente, né? No caso aqui a gente quer que brilhe, é a tensão que está fazendo brilhar. Então, ó, aqui o brilho é menor em comparação a esse aqui que o brilho é maior. Vamos ligar os dois ao mesmo tempo para observar, ó. E dá pra ver que esse aqui de baixo, ligado em paralelo, ele tá realmente brilhando mais, tá? Vamos dar uma olhada nas tensões de saída aqui então, olha só. Quando eu coloco aqui o meu multímetro ligado nos LEDs em série, a gente consegue ver uma saída ali, ó. Ele tá consumindo tudo que a fonte consegue. Né, ele é 5.1, 5.14 ali. A fonte, a princípio, diz que fornece só 5. Está fornecendo até um pouco a mais, os LEDs estão consumindo bastante aí. E, né, com esse brilho relativamente fraco. Agora, quando eu coloco aqui o meu multímetro ligado nos LEDs em paralelo, ó, o brilho é bem maior. Não está saindo a medida, peraí. Ligar direitinho. Ah, liguei errado aqui. Aqui. Agora sim. Então, ó, liguei, agora tá saindo ali, ó, 3.3 volts, que é a tensão que a fonte tá liberando também, né? Porque eu deixei 3 volts aqui. Então, é a tensão da própria fonte, eles estão consumindo tudo, tá? Só que mesmo estando consumindo tudo, eles estão brilhando bem mais, tá? Aí os 3.3 volts, tá? E é assim que acontece, então, a divisão. Um outro detalhe, pessoal, é que os circuitos que a gente faz em casa, as fiações das casas, tá? Elas são sempre estruturadas em paralelo. Então, as lâmpadas das casas de vocês, as tomadas, tudo, é tudo ligado em paralelo. Por quê? Imagina só, o que acontece aqui se eu tenho um circuito ligado em série, ó? Se eu tenho duas lâmpadas ligadas em série, por exemplo, a do quarto e a da sala, se a lâmpada do quarto queima, ó, a lâmpada da sala simplesmente não vai acender. Né? Já quando eu tenho um circuito em paralelo, a tensão ela é distribuída e eu posso tirar aqui, ó, se eu queimo, a lâmpada ela vai continuar acesa, porque ela continua ligada nos dois terminais. Então isso é um outro detalhe interessante da gente observar, tá? Que as fiações dentro das nossas casas elas vão sempre ser construídas em paralelo, nunca em série. Feito? Pro circuito 3, né, a gente já vai olhar então como é que é a divisão de corrente. Lembra daquela ideia que a corrente elétrica ela sempre vai preferir passar pelo caminho de menor resistência? Então, repara, aqui eu fiz uma ligação bem simples. Fonte ligada com duas lâmpadas em série. Só que no meio dessas duas lâmpadas eu liguei um botão para eu cortar o caminho. No caso, esse botão aqui eu acabei improvisando ele com um jumper, um fiozinho que tem umas agulhazinhas para eu botar na protoboard. E esse jumper ele vai permitir eu ver a divisão de corrente nas duas luzes. Vamos dar uma olhada? Olha isso aí, ó, que legal. Agora a gente não vai precisar do multímetro para o esquema 3, então eu dei uma aproximada aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. Repara, nesse esquema aqui, o nosso objetivo então é observar como é que acontece a divisão de corrente, né? Mostrar que a corrente ela sempre vai preferir o caminho de menor resistência, tá? Então repare o seguinte, ó, o que a gente tem? No circuito a gente tinha duas lâmpadas, né, ligadas à fonte e ligadas entre elas aqui, elas estão ligadas em série e no meio delas, observem aqui, ó, a gente tem então a ligação que seria o nosso switch, o nosso botão, que nesse caso aqui eu botei um fiozinho para mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer uma alternância aqui das lâmpadas, tá? Então, ó, ligando a nossa fonte, a gente já observa então o brilho aqui das lâmpadas, tá? E nota então, quando eu fizer a ligação do fio tanto no positivo quanto no negativo, vai acontecer que a corrente ela vai preferir
seguir o menor caminho, ou melhor, o caminho de menor resistência. Então, observe, fiz a conexão aqui ó, no negativo. Então, a gente já tem que a corrente está entrando aqui no positivo, passou pela primeira lâmpada e ela ignorou a segunda. E reparem que a segunda ainda está ligada aqui no negativo também, né? Então, ela ignorou a segunda e foi direto ali para a saída no negativo. Se eu troco, ó, coloco no positivo, a gente tem a troca da lâmpada. Porque, ó, agora eu tenho que o positivo está entrando pelo fio laranja também. Então, a gente tem que ele vai preferir passar apenas por uma lâmpada do que pelas duas. Reparem que ainda está ligado aqui, né? Então, talvez até esteja passando uma corrente mínima aqui, tá? Mas, daí ele vai preferir ignorar então, tá, pessoal? E é isso aí. Por fim, então, pessoal, nosso circuito 4, eu já trouxe aqui uma coisa um pouquinho mais complexa, deixa eu sair aqui do caminho. Oi, tudo bom? Então, esse aqui já é um circuito, na verdade, complexo e simples ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele já vai usar um microcontrolador, que é o Arduino nesse caso. Tá? O Arduino, então, é essa placa aqui, azulzinha, tá? Ela é uma placa de prototipagem, ou seja, para fazer protótipos, né? E a gente está usando aqui, ó, eu estou usando um sensor, que se chama sensor UVM30A. Tá? Esse sensor aqui, pessoal, é o que nós usamos para o trabalho que está indo para a Mostratec essa semana. E é um sensor que ele capta o índice de radiação ultravioleta. Então eu quero mostrar para vocês qual foi o experimento que o trabalho que estou indo para a Mostratec realizou, né, para poder desenvolver um pouquinho a pesquisa. Como é que a gente fez então? Ó? Basicamente, esse sensor aqui, pessoal, ele é uma resistência. Ele é um resistor que varia sua resistência devido ao efeito fotoelétrico, que é aquele efeito que fez o Einstein ganhar o Nobel em 1905, tá? Ou melhor, o Nobel acho que veio depois, né? Mas o artigo publicado sobre o efeito fotoelétrico pelo Einstein é de 1905. Tá? E ele é ligado direto aqui no Arduino. Esse daqui, te dizer para vocês que é um dos circuitos mais simples que eu já montei, tá? Porque ele não precisa de resistência, ele não precisa de nada mais, ele funciona diretamente com o Arduino. E para fazer esse experimento, então, a gente usou essa luz ultravioleta, que é comumente conhecida como luz negra, tá? E ela emite, de fato, radiação ultravioleta. Inclusive, essa luz, pessoal, ela é muito usada em algumas festas, tá? Baladas, aí, principalmente, no geral. Mas é muito perigoso, porque essa luz, ela, de fato, emite muita radiação UV. Tá? Então, a alta exposição a essa lâmpada, pessoal, pode sim trazer aí problemas sérios, como irritações na pele, câncer de pele e por aí vai. Tá? Por isso que, nesse caso aqui, eu preferi não trazer para vocês, de fato, a realização dele, porque a gente já fez bastante teste com essa lâmpada aí, eu prefiro não me expor muito mais, tá? Então, basicamente, reparem que o sensor ele está ligadinho aqui, ó, na parede aqui dessa caixa de papelão, né? E a gente está colocando a lâmpada em contato quase que direto com ela. Basicamente, o nosso trabalho ele visava medir então esse índice de radiação com alguns tecidos tingidos, né? E daí eu trago alguns resultados aqui. Só que antes disso, ó, repara que o Arduino em si, ele não é simplesmente mágico, eu vou ligar alguma coisa nele e ele vai funcionar. Não é um Megazord que eu consigo encaixar e as coisas já funcionam. Tá? Eu preciso dizer para ele o que ele tem que fazer. E para isso a gente vai usar a programação. Então, repara, não basta eu digitar ali Arduino, eu quero que tu meça o ultravioleta aí do sol. Ah, não funciona assim, né? Eu tenho que dizer para o Arduino o que eu estou ligando nele, qual que é a frequência que eu quero que ele faça análise, como é que o sensor funciona. E tudo isso daí são coisas que vão entrar dentro da programação para ter um certo resultado. E, de novo, essa daqui é um exemplo de programação, é o programa do sensor em específico, tá? Reparem que eu até botei o nomezinho bonitinho aqui, o VM30A, porque é específico dele, tá? Mas é um programa super simples, tanto que ele é meio quase que genérico. Porque, ó, o que é esse void setup? Void setup é só para eu dizer, ó, eu tô ligando, eu tô fazendo isso daqui. Para isso eu só disse aqui, serial begin 9600, isso daqui é só para eu dizer qual que é a frequência que o Arduino vai operar, ou seja, eu não disse nada ainda para ele direito. Void loop, sabe o que é loop? Aquela coisa que repete, né? Um loop. Então, essa parte aqui vai ficar se repetindo. Então, repara, eu estou dizendo que eu vou ter um valor do sensor, que é um valor inteiro, por isso está int aqui, e o valor do sensor está sendo lido no analógico 0. O que é isso, analógico 0? É aqui, ó.
o botãozinho do Arduino. Aqui tá o A0, é o analógico 0, por isso que tá ligado aqui, tá? O que mais? E aqui eu estou dizendo serial print, sensor, valor do sensor. Delay de 200. O que é esse delay aqui? Quer dizer que ele vai levar 200 milissegundos a cada medida que ele vai fazer. E esse serial é o que vai permitir a gente usar de fato a medida. Porque dentro do programa a gente pode abrir um monitor que nos dá os valores todos. E coletando esses valores, a gente tira uma média e a gente tem esses resultados aqui, ó. Então olha só que legal os resultados que a gente encontrou. Sem tecido nenhum, o sensor estava marcando 252,5 de índice de radiação. Essa medida aqui ela até extrapola um pouco de fato a margem que o sensor permite. Então esse valor a gente acabou nem usando, tá? Isso aqui é a taxa de radiação que penetra no sensor, tá? Ou seja, 252 é muita coisa, tá? Aí a gente colocou um pano branco na frente, sem nada, um pano branco de algodão simples. E nisso o sensor ele já começou a marcar, ó, por volta de 10,4. Né? Ah, isso aqui não tem unidade, tá? Então é só 10,4 mesmo. A gente sabe que é um índice de UV. Índice geralmente não tem unidade, tá? Então repara, tá? De 252 já deu uma queda drástica, né? Então reparem, isso daqui mostra muito por que a gente fica com marca de bronze das roupas, né? Porque uma simples camisa já protege horrores do sol, né? Não especificamente daquela lâmpada, do sol no geral, porque o sol é que a gente está querendo se proteger da radiação UV do sol, não daquelas lâmpadas ali, senão nem precisava, né? Aí a gente usou então os nossos objetos de estudos, né? Então é um tecido tingido com beta-caroteno. Se não me falha a memória, eu posso estar falando besteira, mas se não me engano, o beta-caroteno é da beterraba. E quando ele está tingido com beterraba, ó, pessoal, ele já cai quase que a metade, 5,6. Então já é bem menos a radiação que está chegando a gente, né? 50% do que estava chegando só com tecido sem tingimento. E depois a betalaína era com cenoura. É uma proteína que faz a cenoura ser laranja e o beta-caroteno é a proteína... Proteína não. É uma substância, né, uma cadeia carbônica que faz daí a beterraba ser roxa e a betalaína, a cenoura ser laranja. Tá? E repara, ó, com a betalaína a gente teve uma média de 5,2. Ainda menos, né? Mostrando que a betalaína, então, é até melhor um pouquinho. Apesar de que se a gente olha aqui para o mais ou menos 0,5... Se eu vejo aqui, ó, 5,6, ele vai para 5,1. Então já fica aqui na mesma coisa da betalaína. Então essa parte da análise também não entra muito. Mas o que a gente consegue observar aqui é que de fato existe uma certa proteção. E isso daí é uma das conclusões do nosso trabalho. Existe uma proteção e é uma proteção significativa. Tanto que ambas mostraram, ó, 50% do que foi com um tecido sem tingimento nenhum, 50% foi absorvido depois. Né? Ou seja, uma proteção muito boa. Né? E isso que foi um tingimento bem simples que a gente fez, inclusive. Tá, pessoal? Bom, no geral, era isso. Eu espero que fique tudo bem com vocês. Eu espero que tenham gostado dessa aulinha. Não era o ideal. Gostaria de mostrar tudo isso para vocês presencialmente. Mas, no momento, não é possível. Tá, pessoal? Então, uma ótima semana para vocês e até a próxima. Beijão.